Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês e a gente ter o privilégio de nos encontrarmos aqui para comemorar um resultado muito positivo, muito positivo. Vou contar aqui duas histórias muito rápidas, mas antes deixa eu agradecer aqui nosso querido deputado estadual André Bueno, o quanto é importante nós termos na Assembleia deputado que está alinhado com o município, com a administração. A gente sempre tem muitas demandas da cidade, é uma cidade-país. Sempre gosto de destacar, né? Portugal, o país que veio, meu papai, com 14 anos aqui no Brasil, tem 10 milhões de habitantes, aqui tem 12 milhões de habitantes. Uma cidade-país, a gente sempre tem muitas demandas na área estadual, na Assembleia, na área federal, os deputados federais, senadores. O André Bueno é um grande parceiro nosso, uma pessoa que sempre está nos ajudando e nos defendendo, e é um prazer tê-lo aqui conosco nesse momento. Nossos queridos vereadores têm possibilitado que nós pudéssemos chegar nesse nível de entrega da cidade, 54 bilhões de investimento, nós já entregamos 9.400 obras, hoje nós estamos com 1.756 em andamento, e além de obras, evidentemente, as ações como essa aqui, desse programa tão importante que é o Ver e Aprender, como, por exemplo, nós termos ganho o Guinness de maior programa municipal de segurança alimentar do mundo, enfim, tantos e tantos projetos que a nossa cidade tem conseguido colocar à disposição da nossa população, dos nossos moradores aqui da nossa cidade. E tudo isso está acontecendo porque a gente tem uma equipe boa, secretários, vocês, mas também os nossos vereadores, qual eu sou muito grato. Ontem, por exemplo, teve um debate muito grande na Câmara de aprovação do RGA, aprovação de uma ação que a gente desenvolve de pagamento de R$6 mil de bônus para os nossos colaboradores da nossa rede parceira de creches. R$6 mil para todos os professores, para todas as cozinheiras, para todas as faxineiras, para todas as pessoas que participam desse processo tão importante, que é o cuidar da nossa criança. E que os estudos demonstram que as criancinhas que passam pela creche, elas têm 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Então, a cidade, né, fazendo aquilo que ela se propõe, que é cuidar das pessoas. E todas essas ações a gente tem possibilitado que elas ocorram graças à aprovação dos projetos que os vereadores têm nos apoiado lá. Então, de coração, quero agradecer muito o Kenji Ito, esse cara que está no primeiro mandato, mas já tem demonstrado a sua capacidade de carinho pela cidade, de trabalho, de compromisso, de seriedade. Então, muito obrigado, viu, Kenji, por tudo. Nosso querido Sansão Pereira, tive a honra de ser vereador com Sansão. Ontem me dizia ali que foi aprovada agora uma CPI dos grandes devedores, né? Eu já fui presidente de uma CPI dessa na época que eu presidi. Aí você vai ter que tentar arrecadar mais que eu, ô Sansão. Na época que eu presidi, eu consegui recuperar 1,2 bilhão para a cidade só naquele momento, fora os ganhos que a gente foi tendo no decorrer do tempo. E nós realmente temos aí muitos devedores. Se pegar só o Itaú, são 19,8 bilhões. Você imagine se esses devedores pagassem aquilo que devem para a prefeitura, o quanto isso poderia reverter de benefício para a população. Então, muito sucesso lá na sua nova empreitada, junto com os demais integrantes dessa CPI, para poder fazer justiça com a cidade. Nosso querido Gilberto Nascimento Júnior, que também tive a honra de ser vereador com ele, hoje também preside a CPI do Jockey, uma instituição que tem dado muito problema, só de desvio que já se descobriu aí em torno de 63 milhões, e pegar o dinheiro da prefeitura para cuidar do patrimônio histórico, e tudo indica que grande parte desse valor foi desviado, fora os quase R$1 bilhão que devem à prefeitura de São Paulo. Então, queria citar isso aqui, Caio, porque, evidentemente, todo projeto custa. Essa etapa que a gente está aqui comemorando os resultados custou, aliás, não custou, foram investidos R$43 milhões. E não só a gente está aqui comemorando uma etapa desse resultado tão importante, mas já anunciando a segunda etapa e colocando mais R$40 milhões
para dar continuidade nesse processo. É de fundamental importância que a gente possa ter essa percepção de o cuidar da saúde ocular, cuidar da saúde das pessoas, depende de cuidar da saúde financeira da cidade. Cuidar da gestão, de fazer uma administração correta, coerente, que busca resultado, que sempre procura melhorar a performance, e isso a gente só faz um trabalho muito conjunto com todos. Agradecer muito o Padula, nosso secretário da Educação, tem feito um excelente trabalho com toda a sua equipe, desafio gigantesco, 1.080.000 alunos, mais de 4.100 equipamentos escolares, e que a gente consegue oferecer para todas essas crianças a questão agora dos exames, dos óculos, das cirurgias, de tudo aquilo que tem sido fundamental dentro desse programa Ver e Aprender, mas também a gente tem o transporte escolar gratuito, uniforme escolar gratuito, material escolar gratuito, alimentação, todo um trabalho super importante. Resultados têm sido obtidos de forma sensacional. Nós temos 5.000 mães que estão no programa Mães Guardiãs. E o que é o programa Mães Guardiãs? São mamães de alunos da nossa rede municipal que a Prefeitura de São Paulo as contrata para que elas nos ajudem nos trabalhos de desenvolvimento escolar e, por exemplo, atuam na questão da evasão escolar. Nós conseguimos agora um marco fundamental de reduzir para 0,6% a evasão escolar na cidade de São Paulo. Por quê? Você tem uma mamãe da comunidade, um filhinho começa a faltar, uma criança começa a faltar, ela vai na casa da pessoa do bairro para poder entender o que está acontecendo, dar um encaminhamento, ou seja, uma ação fundamental dentro da característica ali da comunidade, do bairro, e que o resultado é importante. Eu nem vou dizer qual é o percentual de evasão do Brasil. Depois vocês consultem aí, que vai gravar mais a memória. Quando você consulta, sua memória grava mais. Mas grave que na cidade de São Paulo é 0,6% a evasão, um número muito, muito importante aqui, que tem sido conduzido pelo Padula e sua equipe. Comentar o Zamarco, nosso grande secretário da Saúde, tem feito um trabalho também super importante com toda a sua equipe. Então, aqui a gente fala do programa Ver e Aprender da Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, e que eu poderia também aqui citar tantos e tantos casos de avanços que nós estamos obtendo na área da saúde. Só para a gente ter uma ideia, nós tínhamos em 2016 3 UPAs, hoje são 34. Nós inauguramos 28 dessas 34. É um avanço gigantesco também na área da saúde, tantas outras questões, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, do infarto do miocárdio. Nós tínhamos um índice de pessoas que tinham infarto do miocárdio, que eram atendidos no nosso serviço de urgência e emergência, 30% iam a óbito. Hoje, com um trabalho muito importante da Secretaria da Saúde, para um dos exemplos de tantos avanços, né? Então, de 30% das pessoas que entravam com infarto do miocárdio iam a óbito. Hoje caiu para 4%. Lógico, a gente não está comemorando os 4%, comemorando a redução, o ideal seria 0%. Tem que tomar cuidado no que fala, Caio, porque às vezes as pessoas também fazem uma maldade. Mas a gente há de considerar que de cada 100 pessoas, 30 iam a óbito, hoje 100 pessoas, 4. E por quê? Um protocolo que eles instituíram, um trabalho que foi realizado, com a aplicação do trombolítico, com a questão da telemedicina, de todo o serviço de urgência e emergência, se não tiver um cardiologista ali no local, poder por telemedicina ter os nossos cardiologistas de plantão, ou na Beneficência Portuguesa, ou no Hospital das Clínicas, para poder diagnosticar, analisar os exames que foram feitos e poder fazer ali a prescrição do trombolítico. Então, a gente está falando de qualidade de vida, de salvar pessoas. Quantas e quantas pessoas estão no convívio da sua família porque tiveram esse procedimento atendido. Vou comentar aqui a Sandra Sabino, nossa grande secretária, Sandrinha, de Atenção Básica. Obrigado, Sandra, por tudo, por você e sua equipe, tanto amor que vocês fazem as coisas. Essa semana passada, hoje é quinta, foi essa semana passada que a gente teve despacho. Semana passada, né? Para trazer o resultado do SUV, super importante, sempre a saúde inovando, sempre trazendo coisas boas. Obrigado. Aqui o Instituto Samuel Abujana, o Caio, que é esse menino aí, tem um ditado, eu gosto muito de ditado popular, sabe, Caio? E um deles, que tem vários, água bola em pedra dura, tanto bate até que fura. Essas coisas, e tem uma coisa que falou muito o seguinte, que pede abacate não dá laranja, Pede abacate dá abacate, pede laranja dá laranja. Então, você
um exemplo disso, de ter sido uma pessoa privilegiada do seu pai e poder seguir todos os exemplos. Aí tem uma equipe maravilhosa. Então, obrigado, Caio, por tudo, pela parceria. O João também, né, o vice-presidente, obrigado. A Rosana Rodrigues, nossa coordenadora dos CELS aqui. Enfim, nossos diretores regionais, queridos diretores regionais, os colaboradores do Instituto Suel Bujanra e os amigos da imprensa, senhoras e senhores. Comemorar resultado é algo importante, né? A gente trabalha, e o Padula falou aqui, ele sempre fala, de algo que nós fizemos no dia 1 de janeiro de 2025. E o que foi o 1 de janeiro de 2025? Foi o dia da posse desse novo mandato nosso. E na posse, eu e todos os secretários fizemos um juramento de que a gente vai, todos os 365 dias do ano, acordar cedo e dizer o que é que nós vamos fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós estamos obcecados por isso. Todos os dias nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E hoje o que a gente faz aqui é uma grande melhora na qualidade de vida das pessoas. Muito em especial, esse resultado maravilhoso aqui, das 290.813 crianças terem passado por esse atendimento oftalmológico, na triagem, na consulta, e que resultou nos 66 mil óculos e 17 mil alunos que foram encaminhados para um acompanhamento mais específico, porque definiu-se e constatou-se nos exames a necessidade de fazer esse acompanhamento. E nesse trabalho todo, é importante a gente destacar que foram identificados casos muito complexos, casos incluindo doenças raras e também, infelizmente, né, as doenças raras e cânceres oculares. E muito possivelmente ia só ser descoberto no estágio avançado, mas fazendo já esses exames, esse acompanhamento ali, né, nos primeiros anos de vida, ainda quando criancinha, é possível você corrigir, como um caso muito específico aqui, o Zamarco comentou com vocês. Mas vocês sabem que a gente precisa ter algumas situações do processo de cuidar de uma cidade desse tamanho, a percepção e a sensibilidade. Como é que começou esse processo? Havia uma situação de um atendimento de 2.000 crianças numa determinada região, e eu fui lá participar da entrega dos óculos daquele piloto. E o que me contaram? De que daquelas 2.000 crianças, 20% detectou-se, diagnosticou-se que precisaria usar o óculos. E a gente foi vendo ali como é que era a escolha, como é que era o processo, né? Além de passar pelos médicos oftalmológicos, a escolha do óculos, que é algo super importante. Então, aquela mesa grande com vários tipos de óculos, óculos verdinho para os palmeirenses, que nem o meu, você pode escolher, óculos azul, amarelo, redondinho, enfim, aquela forma, aquele formato que mais se adequava com o formato de gosto da pessoa, com o gosto da criança. E aí, teve um momento assim que eu nunca me esqueço, é como se eu desse um réu e visse aquele filme agora, de uma criança que a hora que colocou o óculos nela, parecia que ela tinha descoberto o mundo, de dar um sorriso e falar, nossa, mudou tudo. Eu fiquei me imaginando, André, dela, né, de poder colocar o óculos e ver as coisas sendo possíveis de aparecerem à sua frente de forma nítida. E aí, a gente falou, não, vamos ampliar. É muito importante, porque a gente tem aí as informações dos estudos de que 78,2% é o que aumenta de possibilidade de aprendizado, né, das pessoas que conseguem identificar a necessidade de colocar o óculos na idade menor. E aí, a gente mandou esse processo para cá, processo para lá, processo para cá. Eu não sei se o Padula vai gostar do que eu vou falar, mas a educação não queria fazer. Falou, não, aqui não é lugar de médico. Aqui é lugar, não todos, né? Mas sempre tem uns lá que a gente precisa superar.
E, obviamente, quem estava na educação que falava isso, não, aqui não é lugar de médico, tem que fazer exame lá na clínica, não é no ambiente escolar. Muito possivelmente ele não teve a oportunidade que eu tive de ir lá e presenciar, como eu contei para vocês aqui, daquela pessoa, aquela criança colocar o óculos e o sorriso vir. E poder entender que 20% daquelas crianças, daquele piloto, né, muito possivelmente iriam demorar muito para poder saber que estariam do óculos, estavam perdendo a oportunidade do aprender, estavam perdendo a oportunidade de ter um futuro melhor, estavam perdendo uma oportunidade na sua vida. E aí, o que a gente fez? Eu falei, eu não quero saber se tem uma pessoa ou duas na educação que não vai fazer. Eu sou o prefeito e vai fazer. Eu tenho muita certeza de que eu acertei naquele momento. Obviamente, arrumamos os recursos, que eram inicialmente 30 milhões, mas depois precisou colocar mais 12 milhões porque ampliou, e agora a gente passa para uma outra etapa, mais 40 milhões, e avançando para outras faixas etárias e também colocando para as pessoas com idade mais elevada, que são as pessoas que estão fazendo os seus cursos de alfabetização, BOVA, EJA, né? EJA. Então, a gente vai, dentro do nosso dia a dia, fazendo com que as pessoas possam ter as suas oportunidades. E quando a gente conclui essa etapa de poder ter essas 290 mil crianças que passaram pela triagem, pelas consultas, e que 30% precisaram do óculos ou do encaminhamento para acompanhamento ou para uma cirurgia. A gente vê o tanto que é importante, tanto de que a gente está dando oportunidade para as pessoas que não teriam. A gente sabe que as pessoas têm uma dificuldade financeira, não conseguem fazer com que faça ali seus exames, e a gente poder fazer com que seja uma cidade verdadeiramente acolhedora, não só na frase, mas na realidade. Fazer com que 66 mil crianças possam ter ali o seu óculos, né, e poder estudar, melhorar a sua performance nos estudos, isso vai ajudar demais. Então, eu fico feliz de poder ter vocês dentro desse processo, de ter aqui os nossos queridos vereadores, Bertinho, Canção, Kenji, né, nosso deputado André Bueno, o Caio e todos vocês aqui do Instituto Abujanra e nossos colaboradores da saúde e da educação. Então, mais uma etapa importante e que a gente agora conclui com esse resultado fundamental e passar para a nova etapa de cuidar agora dos nossos alunos. Se eu não me engano, a gente vai passar agora para os alunos da primeiro, segundo, quarto, sexto e oitavo ano do fundamental e primeiro e terceiro ano do ensino médio e também, como eu disse aqui, para EJA, CIEJA e do MOVA. Sucesso a todos. Obrigado por vocês existirem e participar desse processo. Um abraço. Prefeito, na verdade, esse programa super importante, tem números excelentes nessa primeira fase e a segunda fase vai ampliar ainda mais. Com certeza. Hoje a gente está aqui, não é nem iniciando um programa, é apresentando os resultados do programa Ver e Aprender, mais uma política pública que com certeza vai ser exemplo para o Brasil e para o mundo. E o que é o Ver e Aprender? Nós temos os exames oftalmológicos dos nossos alunos da rede municipal. Nessa primeira etapa, nós tivemos 290 mil alunos que fizeram ali a triagem, a consulta, os exames. Desses, 66 mil precisaram de óculos e 17 mil necessitaram de um acompanhamento mais apropriado e até cirurgia. A gente fez um investimento de 43 milhões nessa etapa e foi descoberto situações super importantes dentro desse processo de crianças que precisavam de fazer cirurgia, precisavam de óculos, né? Mas também questões cancerígenas oftalmológicas, inclusive doenças raras. Então, fazer o exame logo no início, ainda quando criança, isso é de fundamental importância. Você imagine que 30% dos alunos ou precisaram de óculos ou de um acompanhamento mais apropriado e inclusive cirurgias. Isso faz com que essas crianças possam ter a oportunidade de ter o seu óculos, de corrigir alguma anomalia e poder aprender, e poder
fazer com que ele garanta o seu futuro. Então, fundamental, e a gente dá início aqui na etapa 2. Essa primeira etapa com esses resultados, 43 milhões, e vamos para a etapa 2, investimento de mais de 40 milhões de reais, que a gente vai incluir agora, inclusive, a alfabetização de adultos, que são o EJAS, CIEJAS, e que vai poder fazer com que as pessoas que não têm aquela condição de fazer a sua consulta oftalmológica faça gratuitamente e receba o seu óculos ou a sua cirurgia também de forma gratuita. Sobre a agenda aqui? Eu tenho. Aqui. Tudo bem, prefeito? João Vitor, das áreas comunitárias. Prefeito, posso fazer duas em uma, são curtas, né? A previsão de início dessa segunda etapa e como um aluno ou até uma mãe de aluno pode buscar esse serviço, caso ela tenha perdido ou ele não esteja no momento que os médicos estiverem presentes. Tá. A segunda etapa ela já começa agora, porque ela é uma continuidade da primeira etapa que a gente desenvolveu. Nas escolas, através das nossas diretorias regionais, está sendo feito o comunicado do dia que vai estar lá o médico oftalmológico e os equipamentos. A gente vai com todo o equipamento para dentro da escola, faz ali a triagem, aí faz a consulta e daqueles que fez a consulta a necessidade de poder fazer os exames oftalmológicos, ressaltando todos os equipamentos da mais alta qualidade, da mais alta tecnologia são levados para a escola. Para a gente não correr o risco de falar assim, olha, você tem que ir em algum local e perder essa oportunidade de fazer o exame. Então a gente faz isso dentro da escola e ali já é diagnosticado se ele tem necessidade de óculos, se ele tem uma necessidade de fazer uma cirurgia. E aí aquele que precisa do óculos é colocado vários modelos para ele escolher qual melhor se adapta e aí é providenciado esse óculos específico para aquela pessoa, com o grau que ele necessita, com a armação que ele precisa, com a cor que ele deseja. Então é algo super importante, é feito nas escolas e é comunicado a todos os pais, os alunos, o calendário dos dias que estará lá esse serviço. Aquele que perdeu pode procurar lá a diretoria e se encaixar numa outra escola que esteja tendo, se aquela escola, por um acaso, já passou essa etapa da consulta. É importante que a gente vai deixar disponível para todos os nossos alunos da rede, lembrando que são essas etapas por classe e por ações como, por exemplo, a educação de adultos, a alfabetização de adultos, o EJA e o CIEJA. A Maju também tem da agenda. Só tenho uma dúvida em relação aos casos mais graves que precisam de cirurgia. Esse serviço também é bancado pela prefeitura. E em relação aos adultos também, esse serviço também vai ser bancado pela prefeitura mesmo, esses casos mais graves? 100% bancado pela prefeitura, 100% gratuito o fornecimento de óculos, 100% gratuito as cirurgias. Hoje a gente já tem na cidade, além dessa questão desse programa nas escolas, do Ver e Aprender, a parte do cuidado oftalmológico, a gente não tem mais fila nenhuma de catarata, é zerado a fila, que isso pode ser feito através de indicação das nossas UBSs, é tudo gratuito, não tem nenhum custo, seja a complexidade que for da cirurgia, todos são realizados sem custo, bancado pela prefeitura. Eu tenho só mais uma pergunta, se me permite, sobre um outro assunto. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso que surgiu do Flávio com o Daniel Vorcaro, dele pedindo dinheiro, 135 milhões, para a realização de um filme sobre o presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor enxerga isso? Olha, eu escutei a gravação do Flávio Bolsonaro justificando e acho que a gente precisa pontuar uma questão. Até vocês da imprensa, que fizeram esse trabalho sensacional, sempre tenho dito isso, trazerem à luz desse bandido, desse cara que precisa apodrecer na cadeia, que é o Vorcaro, de corromper as pessoas, corromper parlamentares, corromper pessoas do judiciário, corromper pessoas dos órgãos executivos, as pessoas não sabiam que ele tinha esse problema. Eu vou te contar uma coisa, há um tempo atrás me pediram para eu atender ele, graças a Deus eu não atendi, mas eu poderia ali de uma forma de boa fé ter atendido, Graças a Deus eu nunca tive com ele, nunca troquei um telefone, nunca tive nenhuma reunião, mas poderia ter acontecido. E por que poderia ter acontecido? Porque até então a gente não sabia que ele era esse mafioso, esse criminoso. E o que o Flávio diz ali é isso, que ele fez aquela solicitação de patrocínio para o filme, como fez para ele e para outras pessoas, sem ter conhecimento desse envolvimento. E a gravação, a minha percepção aqui deixou claro que ele estava falando, e está nítido isso, que era o pagamento de um compromisso que ele havia feito de financiar, de patrocinar o filme do Jair Bolsonaro. Eu
tenho a impressão, por conta disso, pela fala do Flávio, que não existe ali um caso de corrupção ou de desvio ou de que houve uma troca de algum benefício, até porque o Flávio Bolsonaro ele é da oposição, ele não tem nenhuma influência no governo que pudesse ajudar, ele não tem nenhuma influência no Banco de Brasília, no Banco Central, né? É um senador de oposição. Então, acho que me parece, né, sem fazer nenhum pré-julgamento, de que a fala dele deixou bem esclarecido que não existe nenhuma irregularidade nesse processo e que ele foi, de boa fé, fazer um contato com uma pessoa que até então não se sabia que era um criminoso. Só mais uma sobre o Mega Show. Ainda é incerteza se vai acontecer mesmo no segundo semestre por causa do atraso ali da decisão do MP? Como que está isso? Maju, hoje o pessoal da Live Nation, eles terão uma reunião com o secretário de governo, Edson Aparecido, que aí eu vou poder te responder com mais precisão. Realmente me parece um tempo muito curto para poder fazer o evento e a questão da agenda desses grandes artistas internacionais, né? Eu estou torcendo para que sim, eu acho que sim, mas eu vou conseguir ter essa resposta para você assim que concluir a reunião do secretário Edson Aparecido com a Live Nation, que é a maior empresa, né, a maior empresa do mundo nessa área de grandes eventos. Valeu, obrigada. O SBT só pediu para fazer uma pergunta, se eu puder falar. Lógico. Sobre a explosão que teve no Jaguaré, a prefeitura vem ajudando junto com o governo. Lógico. Primeiro, lamentar muito, né, a morte do senhor, que a gente fica muito triste com isso, né, meus sentimentos aos familiares, as pessoas que foram feridas, né, foram atendidas, e agora é cuidar do atendimento a essas pessoas que foram prejudicadas. Desde o primeiro momento, tenho falado com o governador Tarcísio, né, por se tratar de um envolvimento de Sabesp e Comgás, obviamente mais relacionado à questão do governo do Estado, e o Tarcísio conversando com os presidentes da Sabesp e da Comgás, garantindo que todos eles serão indenizados, vai ser dado todo o atendimento com relação à habitação, com relação ao ressarcimento de quem tem comércio. Nenhuma das pessoas que foram prejudicadas ali deixarão de ser atendidas. Inclusive o Tarcísio esteve ontem lá fazendo a visita, eu até iria acompanhar, mas eu estava aqui com uma agenda desde as 8 da manhã, terminou às 23 horas, para você ter ideia, que eu não tinha como adiar, mas estava muito tranquilo, porque todo o trabalho, acompanhamento estava sendo garantido e a gente está sempre à disposição, aguardar agora o resultado da perícia para saber de quem que é a culpa. Por parte da Prefeitura, a Sabesp nos comunicou no dia 7 que teria ali uma intervenção de substituição da tubulação de água em torno de 1.100 metros, 1,1 quilômetro, e nessa substituição é que me parece que aconteceu esses problemas. Mas aguardar o final do laudo, o fundamental, o importante, é que está garantido a todos ali, moradores, comerciantes, o provimento habitacional. Quem quiser ir para uma residência, o governo do estado vai providenciar, com pagamento pela Sabesp. Quem não quiser e desejar voltar para o local, para o Jaguaré, vai ficar hospedado e aí terá a sua casa reconstruída. Ninguém ficará sem atendimento, isso que é importante. E agora a gente precisa fazer uma outra etapa, que é onde entra a área técnica da Prefeitura, que é poder melhorar os mecanismos de controle com relação ao uso do subsolo da cidade. As escavações, a rede de gás, a rede de energia, a rede de água. E nós aprovamos, meses atrás, inclusive uma multa de R$1 milhão para aquelas concessionárias, aquelas prestadoras de serviços que não nos fornecessem toda a sua rede espalhada pelos 17 mil quilômetros de ruas na cidade de São Paulo. Então, a gente ter esse cadastro, melhorar essa questão é fundamental. Volto a ressaltar, a gente sempre teve problema de falta de informação por parte dessas empresas com relação às suas redes, porque obviamente você vai fazer um buraco da Sabesp, você não pode fazer onde tem uma rede de gás ou tomar o devido cuidado para aquela situação. Então, a Prefeitura já vinha se atentando para isso, ressalto mais uma vez, aprovei uma lei que estabelece uma multa de R$1 milhão para aquela concessionária que não fornecer para a gente esse material e assim a gente poder dar a informação e o acompanhamento e evitar que mais casos como esse venham a ocorrer.